Senhoras e senhores deputados, boa tarde a todas e a todos. Julgo que estamos em condições de iniciar a nossa audição. A requerimento do Grupo Parlamentar do BE, eu perguntava ao Sr. Engenheiro António Laranjo se me está a ouvir. Sim, estou sim, estamos a ouvir. Muito bem. Foi só um teste? Sr. Engenheiro, eu já lhe dou a palavra. Vamos só fazer um teste. Se não se importar, ligue a câmara para ver se o nosso sistema está a funcionar bem. Muito bem, estamos a ver, já percebemos também estamos a ouvir. Já vamos iniciar os nossos trabalhos. Boa tarde e bem-vindos. Muito bem, vamos então agora sim dar início à nossa audição. Queria cumprimentar as senhoras e senhores deputados, os que estão presentes em sala comigo, mas também aqueles que nos acompanham por via digital, e queria naturalmente também cumprimentar o Sr. Engenheiro António Laranjo e quem o acompanha, dando-lhes também as boas-vindas a esta Comissão Parlamentar. Queria informar que a intervenção inicial do Sr. Engenheiro prevê, de acordo com a nossa grelha, um tempo de 5 minutos, caberá depois uma ronda por cada grupo parlamentar de 7 minutos, cabendo depois ao Sr. Engenheiro responder no mesmo tempo. Teremos ainda uma segunda ronda de 3 minutos por cada grupo parlamentar, sendo que a resposta é dada no fim ao conjunto de todos os grupos parlamentares na mesma proporção de tempo, e temos ainda, se necessário, uma terceira ronda, onde cada senhora e senhor deputados inscritos podem usar a palavra durante 2 minutos, cabendo 10 minutos para as respostas finais. Assim sendo, eu daria a palavra ao Sr. Engenheiro António Laranjo para, se assim entender, em 5 minutos, nos fazer uma intervenção inicial. Dou-lhe a palavra e dou-lhe uma vez mais as boas-vindas, cumprimentando e cumprimentando também quem o acompanha. Sr. Engenheiro, faz favor, até 5 minutos. Muito obrigado. Naturalmente cumprimentar o Sr. Presidente, na sua pessoa saudar todos os deputados que estão nesta comissão, quer presencialmente, seguramente, quer também à distância, e dar nota que tenho comigo duas pessoas que me acompanham nesta audição. À minha esquerda, o Vice-Presidente da Infraestruturas Portugal e também Presidente da IP Património, já vamos ver essa relação, que é o Engenheiro Carlos Fernandes, e à minha direita tenho a Diretora-Geral da IP Património, a doutora Helena Neves. Agradecer esta oportunidade de podermos clarificar junto dos senhores deputados o ponto de situação que, no fundo, motivou esta audição, o ponto de situação do contrato de promessa de constituição de direito de superfície de bens imóveis situados na antiga estação ferroviária da Boa Vista, no Porto. Parece-nos importante aproveitar estes 5 minutos iniciais que nos concedem para referir o seguinte. Por um lado, a Infraestruturas Portugal, de acordo com a lei, tem vindo ao longo dos anos a disponibilizar imóveis do domínio público ferroviário sob sua gestão para outros fins, sempre que os mesmos não sejam, nem se prevendo que o venham a ser, necessários para a exploração ferroviária e assegurando sempre o superior interesse público. Esta é uma primeira questão. Segunda questão, naturalmente, também dar nota que a gestão da utilização do domínio público ferroviário é feita no Grupo IP pela IP Património, portanto, pela Infraestruturas Portugal Património, uma das empresas do grupo, no âmbito da sua missão, no cumprimento do mandato que tem do atual Conselho de Administração da IP, e esta missão é sempre feita no cumprimento de um conjunto de princípios. Desde logo, sempre que a gestão do património é colocada, há uma consulta prévia a todos os órgãos da empresa, consulta essa quanto à necessidade para uma eventual exploração ferroviária desse bem. Só, naturalmente, na negação desse interesse,
é feita uma consulta à nossa tutela setorial e isto em função do tipo de operação ou até de um eventual interesse que possa existir de aptidão habitacional que o imóvel possa ter. Também sempre feito em articulação com as autarquias, em todos os casos em que a relevância da operação o justifique. E acresce aqui referir que também optamos pelo recurso ao modelo de concessão, genericamente ao modelo de concessão, e incluímos no contrato de concessão um conjunto de cláusulas de resgate antecipado, no caso de haver interesse público, como seja naturalmente a operação ferroviária. E ainda importa salientar, se me permite, o retorno financeiro que é obtido de qualquer uma destas utilizações que seja feito do património do Estado é utilizado ou no domínio da conservação e manutenção, no caso das concessões, ou no domínio da diminuição da dívida, no caso das alienações. E é exatamente no âmbito desta política que poderia aqui referir que nos últimos 4 anos foram celebrados 88 contratos com autarquias para a requalificação do património e utilização desses bens, ou seja, estão nestes últimos 4 anos feitos e elaborados mais de 50% dos contratos ativos que atualmente existem sobre o património e, portanto, isto é bem demonstrativo daquilo que é o nosso relacionamento e cooperação que temos com o poder local. No âmbito destas operações, também já tivemos valores investidos que são superiores a 50 milhões de euros, e isto por entidades públicas e privadas, na requalificação desses bens, na preservação, naquilo que é a conservação e manutenção desse património. Tudo isto, naturalmente, que reverte para o Estado no final dos respectivos contratos. E, finalmente, permita-me, Sr. Presidente, referir em concreto e sobre o tema desta audição 2 notas. O contrato de promessa de constituição do direito de superfície, este contrato que está em causa foi celebrado pela então Refer, hoje Infraestruturas de Portugal, e o Corte Inglês em julho do ano de 2000. O preço que foi fixado nessa altura foi um preço de cerca de 21 milhões de euros, exatamente 20,82 milhões de euros, e teve por base um PIP, um pedido de informação prévia, que foi na altura aprovado pela Câmara Municipal do Porto, também no ano 2000, onde se previa para um terreno que tinha 27 mil metros quadrados, cerca disso, se previa uma área bruta de construção de 37.600 metros quadrados. O Corte Inglês já pagou a título de sinal de princípio de pagamento e incluindo os juros que estão pré-fixados, já pagou 19,97 milhões de euros, portanto quase 20 milhões de euros do contrato que foi celebrado. O contrato foi sendo ajustado ao longo dos anos e teve 4 adicionais. Os 4 adicionais foram celebrados em 2002 o primeiro, 2013 o segundo, 2010 o terceiro e 2018 o 4º adicional. E permita-me, agora sim para concluir, permita que me refira em particular a este último adicional, o mais recente, 2018. É um adicional que tem basicamente como fundamento a regularização contratual das cedências, e aqui importa referir que a área inicial de cerca de 27 mil metros quadrados estão hoje em 21.739 metros quadrados, portanto diminuiu por via de um conjunto de ajustes foram feitos até para a incorporação do próprio metro do Porto, e já lá irei, e também a antecipação da repartição de eventuais mais-valias que inicialmente estavam previstas de 25 até 99 anos e que agora ficaram previstas nos 2 anos. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. À celebração do contrato. E isto é aquilo que tinha para referir nesta intervenção inicial.
Obrigado, Sr. Engenheiro. Como autor do requerimento, cabe iniciar a ronda pelos grupos parlamentares ao Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Maria Manuel Rola, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Vice-Presidente, Sra. Diretora-Geral do Património, o Bloco de Esquerda solicitou a presença nesta comissão precisamente porque até agora pouca informação e esclarecimentos tinham sido veiculados, quer pela parte da Infraestruturas de Portugal, quer da tutela sobre esta matéria. E eu relembro aqui que nós temos vindo a questionar desde 2019, que já é um tempo considerável para termos esclarecimentos sobre este assunto. E esta é também uma questão que tem movimentado muito a cidade do Porto, como saberão, quer pelo terreno do que estamos a falar e da centralidade que tem na cidade, quer pela forma como poderia responder às necessidades que a cidade tem, quer por nele se situar um edifício com inegável interesse patrimonial, industrial e ferroviário, já que falamos de uma estação ferroviária na cidade do Porto que serviu a primeira linha de via estreita do país. Também levanta questões sobre a forma de gestão do património da IP e a política de alienação. Este contrato de concessão, como já foi referido, de direito de superfície, foi inicialmente assinado em 2000, entre a Ex-Refer e o Corte Inglês, pelos valores já aqui descritos inicialmente, numa concessão que duraria até 149 anos, podendo transformar-se em contrato de compra e venda. E este seria um terreno e, segundo o que vem no contrato inicial, para construção e manutenção do centro comercial, como se pode ler na cláusula 3. Relembro que naquela altura tinha sido recentemente iniciada a construção da rede de metro do Porto, que tem atualmente na estação da Casa da Música uma das suas principais paragens. Estava também a iniciar-se a construção da própria Casa da Música e o edifício sede da EDP ainda não existia. Mais recentemente soubemos que vão avançar mais linhas de metro a partir da Casa da Música e que este será um polo de confluência ainda mais relevante do que é atualmente. Aliás, ainda hoje o JN avança com notícias sobre esta infraestruturação pública. Sobre o contrato, já foi referido, existem 4 adicionais. Os primeiros prorrogam as datas de validade do contrato até 2007, o de 2010 vem prolongá-lo por um máximo de 18 anos e o quarto não só prolonga o contrato a 10 dias desde caducar novamente, como altera o seu âmbito e passa a permitir abranger as afetações funcionais de comércio, serviços, escritórios, habitação e turismo. Eu não sei o que é que deixa de abranger esta alteração ao contrato. E permitiu-se que o El Corte Inglês mantivesse um terreno que manteve inutilizado por 18 anos, pelo mesmo valor que anteriormente havia sido acordado e com mais valências. Sem qualquer ganho para o Estado, perde-se um terreno fulcral no centro da cidade do Porto e entrega-se as mais-valias decorrentes a uma entidade privada que pode ser o promotor imobiliário do que entender nesse mesmo espaço. Para além disso, retira-se a obrigatoriedade da existência das devidas autorizações de entidades competentes, quer a nível comercial, quer do alvará de licença de obras por parte da Câmara Municipal do Porto. E o que importa aqui saber, então, é quem é que tomou estas decisões e com base em que fundamentos. E gostava de lhe perguntar, Sr. Presidente, se em 2018 estas questões que levanta da forma de contratualização por parte da IP já existiam e se foi feito todo este processo de consulta prévia aos órgãos da IP, à tutela e também a articulação com a própria autarquia. E relembra-se aqui também que em novembro de 2019 o Executivo da Câmara Municipal do Porto aprovou por unanimidade uma moção que recomenda ao Governo a reversão do contrato de promessa de compra e venda do terreno. Sabemos que existe uma petição com mais de 10.000 cidadãos e cidadãs a solicitar que este espaço seja entregue à cidade, que possa servir às necessidades da cidade. Existem entidades do património industrial e ferroviário, nomeadamente académicos, que solicitam também que esta estação seja classificada e todo o poder político da cidade está contra a manutenção de um negócio que, na verdade, e pelos termos iniciais e subsequentes, está a ser feito sob um contrato já caducado.
Sr. Presidente, o que eu gostava de iniciar a questão é porque é que a IP se tem recusado ou escusado a dar informação sobre este processo e tivemos que o chamar aqui para o fazer. Depois, se foi comunicado ao Ministério das Infraestruturas o processo relativamente ao terreno, contrato e adendas, nomeadamente nesta questão relativamente a 2018. De quem partiu a decisão política e administrativa de celebrar a renovação de julho de 2018 nos termos em que foi feita, se a tutela acompanhou e se deu qualquer indicação. O que justifica a aceitação da retirada da cláusula que condicionava a concretização do contrato à emissão da licença camarária para o projeto urbanístico, assim como permitiu a alteração das tipologias possíveis de implantar, abrindo o leque a uma míriade de hipóteses. Também se foi comunicado pelo Governo à Infraestruturas de Portugal a aprovação e recepção da referida recomendação de reversão emitida pela Câmara Municipal do Porto, aprovada na Câmara Municipal do Porto, e se houve resposta a esta solicitação. Se considera a IP que esta alienação, que foi sendo adaptada ao gosto do Corte Inglês, defende e protege o interesse e património público. Se existem pareceres quanto à reversão do contrato e se entende a IP que isto possa ser possível. Se tomaram em conta a nulidade do contrato de 2010, já que a cláusula 10ª do contrato inicial previa a caducidade do contrato por terem decorrido todos os prazos previstos no segundo adicional, o que ocorreu em 2007. Se os terrenos já foram desafetados do domínio público ferroviário ou se esse processo já se iniciou. Por fim, e novamente, que articulação existiu com a Metro do Porto e a Câmara Municipal na redação do adicional de 2018? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Engenheiro, tem 7 minutos para responder às questões colocadas. Faz favor. Muito obrigado. Eu gostaria de ter conseguido tomar nota de todas as questões que a Sra. Deputada fez, mas foi tão rápida na sua intervenção que temo ter perdido algumas. Tentarei, de qualquer forma, com a ajuda dos meus colegas, ir responder às questões mais relevantes e que, desde logo, estão com a alteração ou não da existência de regras de contratação em 2018 face ao anterior. Não são as mesmas, Sra. Deputada, mantemos as mesmas regras de contratação, ou seja, ouvimos naturalmente tudo aquilo que são os órgãos locais. Agora, também honramos os contratos que esta Casa faz, quer eles tenham sido feitos por esta administração, quer sejam feitos pelas administrações anteriores ao tempo em que foram feitos. Portanto, honramos esses contratos e, naturalmente, naquilo que depender de nós, manteremos esse compromisso de honrar os compromissos que a empresa assume. Se a IP se tem recusado a dar informações, eu gostaria de dizer à Sra. Deputada que a única informação que tivemos, de pedido de informação que tivemos do Bloco de Esquerda, pedido também para que pudesse clarificar esse mesmo pedido do Bloco de Esquerda, o que não recebemos nenhum outro tipo de informação posterior. Estou-me a referir enquanto Infraestruturas de Portugal, naturalmente que por via da nossa tutela temos respondido várias vezes e dado toda a informação que nos é solicitada à nossa tutela e como naturalmente é do conhecimento, nós respondemos à nossa tutela às questões que nos colocam sobre esta e sobre todas as restantes matérias que sejam colocadas. No que diz respeito à celebração em junho de 2018 do contrato e retirada de cláusulas e afins, eu vou pedir a um dos meus colegas, porventura o engenheiro Carlos Fernandes ou pode ser o engenheiro Carlos Fernandes, que me ajudará também nesse capítulo e, portanto, passar-lhe a palavra. Boa tarde também, aproveito para cumprimentar os seus deputados. Portanto, relativamente à questão da retirada da cláusula, a cláusula que saiu foi a cláusula B2, como a senhora deputada referiu numa das questões que nos colocou, e que, no fundo, estava numa cláusula de pagamento do contrato de promessa de cedência de direito de utilização. Essa cláusula, portanto, essas duas alíneas,
previam condições para efetuar o pagamento, quando da outorga da escritura, e era possível ao promotor fazer o pedido de dispensa dessas mesmas condições. Efetivamente, a cláusula 11ª, que tem a ver ela própria com a outorga da escritura, previa que o promotor pudesse pedir a isenção dessas cláusulas. E, portanto, ao abrigo dessa cláusula do contrato, o promotor efetivamente pediu-nos para ser dispensado de cumprir uma das cláusulas B1 quando da outorga do contrato, e portanto foi isso que fizemos, e essa cláusula foi eliminada. No entanto, as condições para a outorga da escritura são exatamente as mesmas que existiam desde o início do contrato, e as questões também relacionadas com a caducidade do contrato também se mantêm, são, salvo erro, estão previstas na cláusula 10ª e são rigorosamente as mesmas desde o início desse processo. Portanto, em nada alteramos. Efetivamente, este quarto adicional, permite várias questões que facilitam e que ajudam o interesse público. Nomeadamente, a questão dos terrenos, ou seja, a área que estava prometida ceder ao Corte Inglês era na ordem dos 27 mil metros quadrados e foi por via de cedências, quer à Câmara, quer ao Metro do Porto, reduzida para cerca de 21 mil metros quadrados. Neste adicional ao contrato, é reiterado que essa área, efetivamente, a área que está disponível é reduzida de 27 para 21 mil metros quadrados, como já disse, por cedência à Câmara e ao Metro do Porto, e ficou definido que o preço que se manteria o mesmo. Houve, como o Sr. Presidente já disse, uma antecipação dos benefícios para o Estado e para a IP relativamente a mais-valias, e depois uma das questões que a Sra. Deputada também refere relativamente à abrangência tem a ver com a partilha das mais-valias, não com a alteração do objeto do terreno, mas sim com o aumento da abrangência das mais-valias. O que estava inicialmente previsto é que as mais-valias seriam repartidas com a IP só no caso de territórios, só no caso de terrenos, só no caso de usos para lá do próprio utilização pelo Corte Inglês. Aquilo que ficou previsto com o quarto adicional é que essas mais-valias a serem repartidas com a IP e com o Estado, portanto, eram de todo o tipo de áreas, ou seja, o simples acréscimo de áreas disponível para a área comercial do Corte Inglês seriam sujeitos também à partilha da mais-valia. E, portanto, e como disse, o terreno, de facto, efetivamente valorizou-se, e valorizou-se porque nesta altura estão previstas também lá mais 2 linhas de metro, está prevista mais uma estação de metro, e essa foi uma condição inegociável que nós transmitimos ao operador privado, é que se não houvesse acordo, se não houvesse uma conciliação de interesse entre o Metro do Porto e o Corte Inglês, nós faríamos tudo o que tivesse ao nosso alcance para deitar abaixo este contrato. Aquilo que temos conhecimento, quer do Corte Inglês, quer do Metro do Porto, é que há uma conciliação total dos interesses do Metro com os interesses do Corte Inglês, os projetos foram ajustados e eles cumprem os objetivos de ambas as partes. Posso, inclusive, adiantar que está previsto, além destas cedências que já aconteceram de cerca de 7 mil metros, de 6 mil e tal metros, está prevista, inclusive, a cedência de mais uma área de 700 metros quadrados, dentro destes 21 mil metros quadrados, também sem alteração do preço a pagar, cedência para a construção da futura sede do Metro do Porto. Portanto, isto sem acréscimos de custo. Acrescentaria, por fim, que é evidente a valorização que estes terrenos tiveram durante estes muitos anos já deste contrato e, portanto, a Infraestruturas de Portugal pediu já uma nova avaliação do terreno e é com base nessa avaliação do terreno que irá propor à tutela financeira e setorial a alienação e a correção do valor da alienação do terreno. Ou seja, será com base no valor desta avaliação que nós iremos propor a reavaliação desta cedência de direito de superfície, e, portanto, isso está também salvaguardado neste aspecto o interesse público. Também não consegui, no fundo, registar todas a questão do interesse patrimonial. Ele foi pedido a classificação em termos de interesse patrimonial perante o município do Porto e perante a Direção-Geral de Cultura, é algo que obviamente funciona numa esfera totalmente fora daquilo que é a influência em Infraestruturas de Portugal, que submete obviamente essas decisões e, tanto quanto sabemos, nenhuma dessas entidades acolheu a classificação deste imóvel. Aproveitava também para esclarecer que o que está previsto neste contrato é uma promessa de direito de superfície, não de alienação nem de concessão, portanto é uma alienação
do direito de superfície por 100 anos, é assim que o contrato está construído. Dentro deste pacote há também um conjunto de imóveis que já foram adquiridos pelo Corte Inglês para este efeito e, portanto, é algo que estava previsto também no contrato. Muito obrigado. Penso que tentámos responder pelo menos às questões que conseguimos registar, mas a Sra. Deputada com certeza que nos recordará alguma que tenha ficado. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós ouvimos perfeitamente a resposta que nos trouxeram. Eu pedia só que fizessem o favor de verificar o funcionamento da Câmara, porque ouvimos bem, mas não houve captação de imagem, o que prejudica a transmissão pela RTV. Pelo que eu pedia que verificassem, por favor, se estão bem ligados. Estão-me aqui a pedir para dar a sugestão de saírem, desligarem o sistema e voltarem a ligá-lo. Eu vou fazer uma pequena pausa, antes de dar a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Eu vou fazer uma pequena pausa para que possam desligar, clicar no link que lhes foi enviado e voltar a aceder, para ver se ultrapassamos o problema técnico da imagem. Sr. Engenheiro António Lourenço, se me tiver a ouvir, pedir-lhe que ligasse a câmara. Estamos a fazer isso neste momento. Muito bem. Estamos a ouvir e a ver agora. Estamos a ver e a ouvir. Muito bem. Penso que agora retomamos as boas condições técnicas. Muito obrigado. Vou então dar a palavra ao grupo parlamentar do PSD, na pessoa do Sr. Deputado Alberto Machado. Faz favor, Sr. Deputado. Boa tarde a todos. Penso que me estão a ouvir. Sim, faz favor. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal, Engenheiro António Laranjo, esta audição sobre o processo de alienação do contrato de promessa, compra e venda dos terrenos da antiga estação ferroviária da Boa Vista pela Infraestruturas de Portugal ao Corte Inglês no Porto é muito importante face à necessidade de obtenção de esclarecimentos que possam clarificar as dúvidas que têm vindo a público recentemente. O grupo parlamentar do PSD não esquece o enquadramento histórico deste processo. Depois dos buracos da Capital Europeia da Cultura de 2001 e da política de reabilitação urbana casa a casa da Câmara do Porto, decorrida na década de 90, o PSD não pode, e perdoem-me só aqui a pausa, não pode deixar de olhar para esta situação como uma falta de visão estratégica e de capacidade em resolver um problema de degradação imobiliária no Porto e de falta de vida que a cidade tinha à época. Na primeira década deste milénio, houve uma mudança de paradigma na reabilitação urbana da Baixa do Porto, nomeadamente a reabilitação em quarteirões e a atração de investimento privado, que acabaram por trazer vida ao Porto. E foi por esta visão estratégica que a Câmara do Porto, em 2003, não autorizou que o El Corte Inglês instalasse um investimento desta dimensão na Boa Vista. Seria dispersar o investimento privado pela cidade, quando ele era decisivo para o sucesso do Porto, começando por transformar o seu centro para dar atratividade a toda a cidade. E à época, um investimento âncora deste género seria muito importante na Baixa e, de certa forma, fatal para uma estratégia de reabilitação do Porto, se localizado em qualquer outro local.
Posto este enquadramento histórico, e à data de hoje, depois do trabalho de requalificação da cidade do Porto ter tido sucesso absoluto na Baixa e já ter sido estendido a toda a cidade, o PSD não é contra a construção do El Corte Inglês na Boa Vista. No entanto, entendemos que não o deve fazer a todo custo e que são necessárias respostas face às dúvidas que se nos levantam neste processo. Em primeiro lugar, importa perceber quais foram os recentes motivos que levaram à alteração dos pressupostos do contrato celebrado em 2000, nomeadamente a condição prévia de licenciamento por parte da Câmara Municipal do Porto, e se dessa cedência contratual resultou algum ganho para o Estado, para a Câmara e, no fundo, para os cidadãos. Por outro lado, importa também saber se houve contactos com o atual Executivo Municipal sobre o conteúdo dessas alterações e sobre a decisão de venda destes terrenos, nomeadamente se a questão do terreno passar para património da Câmara foi alguma vez colocada. E ainda nos interessa saber se a IP colocou alguma condição contratual, nomeadamente relativa à preservação do edifício da estação e de eventuais espaços públicos a virem a ser criados. E parece-nos, de certa forma, muito difícil de entender porque é que o atual Executivo Camarário abdicou recentemente de espaço público a que teria direito no âmbito do PDM, nos terrenos da antiga Estação Ferroviária da Boa Vista, para onde está projetado o El Corte Inglês, e que o tenha feito sem contrapartidas. Parece-nos também difícil de entender como é que a Câmara do Porto indeferiu recentemente um pedido de classificação municipal do imóvel com base na conclusão de que, e passo a citar, a antiga Estação Ferroviária da Boa Vista não reúne as características de distinção necessárias, fim de citação, e depois venha a propor a transferência da estação para um outro local associado à linha da Póvoa. Ou é um património a classificar e a proteger, ou se não é, o que justificará esta sugestão. Importa, pois, que o Sr. Presidente da Infraestruturas de Portugal nos responda também a mais algumas questões e que, de certa forma, entrecruzam a IP com as necessidades de clarificação destas dúvidas que estão mais na esfera de competências da Câmara Municipal. E uma das perguntas tem a ver com se teve conhecimento prévio de que a Câmara Municipal do Porto iria aprovar, no final do ano passado, o PIP apresentado pelo El Corte Inglês. E uma segunda questão que tem a ver com se alguma vez recebeu alguma comunicação da Câmara Municipal do Porto, dando nota que em novembro de 2019 a mesma Câmara Municipal aprovou por unanimidade uma recomendação ao Governo a solicitar a reversão da decisão de alienação do terreno da antiga Estação Ferroviária da Boa Vista. Entendemos que alguma coisa tem de se fazer naquele espaço que se encontra abandonado, porventura construir, rematar quarteirões, criar um espaço público verde parece-nos absolutamente necessário, e aí a Câmara do Porto tem um papel absolutamente fundamental e decisivo, e não compreendemos porque é que abdicou no pedido de informação prévia da cedência que lhe era dada por direito no plano diretor municipal. E é também nosso entendimento que a salvaguarda da estação ferroviária podia ter sido acautelada no projeto desenvolvido pelo El Corte Inglês com a sua integração no projeto global. E para já era só. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Engenheiro António Laranjo, até 7 minutos para responder, por favor. Muito obrigado. Agradeço as questões colocadas pelo Sr. Deputado Alberto Machado. E está com um feedback que penso que é do vosso lado, agora já está. E vou tentar responder, certamente também apoiado pelos meus colegas. Desde logo, o Sr. Deputado coloca uma questão e depois dá a própria resposta a essa questão. A preservação do edifício da estação não está prevista, nem é uma matéria que nós tenhamos considerado. E não a consideramos, aliás, a própria questão que coloca de ter sido colocada a eventual classificação do imóvel como património municipal não foi sequer, de interesse municipal, não foi sequer avante, e portanto também não compreendemos depois a situação de ser
transferida ou não aquilo que possa existir da antiga estação da Boa Vista. Portanto, não é uma matéria que esteja nas nossas mãos resolver. Da mesma forma, como não está seguramente nas nossas mãos algumas das questões que o Sr. Deputado coloca, que são certamente questões que dizem respeito à Câmara Municipal do Porto e àquilo que ela considerou neste PIB que agora aprovou em 2020. Devo dizer também que não tínhamos, como é óbvio, nenhum conhecimento prévio de que iria haver uma aprovação do PIB e penso que, quando se refere a termos conhecimento prévio, seria em 2018, quando celebramos o 4º aditamento, e sim foi celebrado por nós. Devo também referir que o contrato mantinha-se válido, e ele mantinha-se válido por força de um 3º aditamento que foi celebrado em 2010, portanto há mais de 10 anos a esta parte, e o Corte Inglês sempre cumpriu e honrou os seus compromissos com todos os pagamentos que fez ao longo destes anos, para ascender àquilo que hoje são cerca de 20 milhões de euros que já entregou por conta deste negócio. Também dar nota que a IP desconhece a recomendação que terá havido por parte da Câmara Municipal do Porto. Não temos qualquer conhecimento dessa recomendação, não nos chegou nenhuma informação concreta sobre essa matéria. Ouvimos essas notícias, mas nunca tivemos qualquer acesso a essa recomendação que terá sido feita pela Câmara do Porto ao Governo. Finalmente, a articulação deste projeto, ele de facto, e isto também dá um pouco resposta àquilo que tinha sido colocado pela senhora deputada do Bloco de Esquerda, que é a valorização que houve em todos aqueles terrenos ali à volta. É natural, em 20 anos, se a cidade não evoluísse, mal seria, e se os terrenos não se valorizassem, mal seria, estaria a caminhar no sentido contrário ao desejado. E é efetivamente por essa evolução que existe nos terrenos que a própria IP solicitou uma reavaliação do terreno e que, com essa reavaliação do terreno, naturalmente tem por objetivo ajustar o objeto do contrato com o respectivo preço que está aqui em causa. Mas eu pediria ao engenheiro Carlos Fernandes que complementasse com as questões contratuais que voltaram a ser colocadas e eu penso que já estavam esclarecidas antes. Não, com certeza por incapacidade minha, de facto, não fui capaz de ser suficientemente claro. Então eu vou-me focar agora neste ponto, talvez seja o ponto mais relevante. Portanto, há uma linha que foi eliminada no âmbito do 4º adicional. E essa linha estava no âmbito de uma cláusula de pagamento, ou seja, o primeiro pagamento era com a assinatura do contrato de promessa, o segundo pagamento, à data previsto, era com a outorga da escritura. E para esse pagamento acontecer, havia duas condições. Portanto, o Corte Inglês teria que demonstrar ter adquirido um conjunto de imóveis, que o fez, à altura, e um segundo em que, para fazer o pagamento, para nós fazermos o pagamento e para que a outorga da escritura pudesse acontecer, eles tinham que demonstrar ter um conjunto de autorizações de entidades competentes. Mas isto, como digo, numa cláusula de pagamento. A questão da outorga da escritura não é regulada aqui, é regulada noutra cláusula, na cláusula 11ª, e que eu vou ler só para que fique claro como é que funciona. Cláusula 11ª, a outorga da escritura. A designação do cartório notarial para a outorga da escritura da Constituição, direito de superfície, constitui a obrigação da REFER, ponto número 1. Ponto número 2. Para o efeito previsto no número anterior, ou seja, a outorga da escritura, o Corte Inglês notificará a REFER da verificação das condições mencionadas nas alíneas B1 e B2, a B2 foi a que foi eliminada, da cláusula 6ª, ou da sua vontade de não aguardar pela sua verificação, de modo a permitir a marcação. Ou seja, o contrato sempre permitiu que o Corte Inglês nos notificasse que não queria estar à espera para fazer a outorga, à espera dessa validação, dessas autorizações para avançar para a outorga da escritura. Portanto, essas, digamos assim, a obtenção dessas autorizações era uma proteção do Corte Inglês, ou seja, só avançar para a escritura, só ser obrigado a avançar para a escritura com essa emissão das licenças. Mas o contrato permitia que eles prescindissem desse direito. E foi o que fizeram. Comunicaram-nos antecipadamente que não desejariam, à data em que fosse marcada a escritura, ter, no fundo, a demonstração desse licenciamento. Isto estava previsto no contrato. Portanto, esta é a cláusula que efetivamente regula a outorga da escritura. A outra
era meramente a questão dos pagamentos e ao abrigo dos direitos que estão no contrato, que sempre estiveram no contrato desde a origem. O Corte Inglês notificou-nos que não desejaria esperar por a emissão de todas as licenças e que desejaria, chegada à altura da escritura, quando ela fosse, avançar diretamente para a escritura e, portanto, tendo sido notificados dessa intenção, a cláusula B2 deixava de ter sentido prático e foi retirada, mantendo-se, como volto a dizer, a regulação da outorga da escritura exatamente como estava. Portanto, não houve aqui nenhum direito conferido ao Corte Inglês que não existisse, houve, pelo contrário, no quarto aditamento, como já foi explicado, um conjunto de direitos que a Infraestruturas de Portugal conseguiu fazer verter dentro deste quarto adicional e que já foram subejamente referidos. Penso que as questões que o Sr. Deputado mencionou terão sido já todas mencionadas. Há aqui uma questão se havia ou não, se tinha falado já ou não da possibilidade da transferência deste património para a Câmara do Porto. Não, efetivamente não. Como o Sr. Presidente já referiu, nunca fomos notificados, informados, nunca recebemos cópia da recomendação. Aquilo que recebemos, e no estrito respeito por aquilo que é a posição da autarquia, este negócio foi feito em 2000 com base num PIP válido, ou seja, perguntámos à autarquia o que é que era possível construir neste espaço. A autarquia viabilizou, autorizou um pedido prévio, de informação prévia, e foi com base nisso que a REFER à altura vendeu, e agora vamos valorizar o terreno com base novamente num PIP avaliado e aprovado pela Câmara, obviamente no respeito da lei, consagrando os direitos do operador privado, e portanto é com base nisso que os terrenos vão ser reavaliados e que vamos querer ver e rever o valor da alienação, da cedência de direitos de superfície. Muito obrigado. Em vez do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na pessoa do Sr. Deputado Carvalho, Sr. Deputado, faz favor, até 7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo, evidentemente, por cumprimentar todos os intervenientes neste debate, em particular o engenheiro António Laranjo, agradecer os esclarecimentos que foram até aqui prestados e, com o decorrer da audição, muitas das questões que nós tínhamos colocadas vão sendo esclarecidas e surgem outras, e é por isso que este debate se torna interessante. Há duas coisas que eu não irei fazer nesta audição. Uma primeira é discutir qual é que é o uso futuro do terreno que está aqui em causa, pouco interessa no âmbito desta mesma audição, e também não irei falar sobre fábulas de desenvolvimento da cidade nas primeiras décadas deste milénio, porque eu não tenho nenhum peso de consciência ou nenhuma obrigação moral para o aqui fazer e elas não são relevantes para este debate. Mas gostaria muito de ter alguns esclarecimentos sobre a forma como a cedência deste terreno se processou, e para isso é necessário puxar a fita do tempo atrás e voltar à sua origem. E a primeira pergunta que eu gostaria de colocar é quando é que a IP, ou a sua antecessora, no caso a REFER, decidiu alienar este terreno. Nós sabemos que o primeiro contrato que é de 2002, mas eu gostaria de saber quando é que foi a data da tomada de decisão de alienação deste terreno, se me puderem esclarecer, julgo que era relevante. A segunda questão que gostaria e que parece pertinente de ser colocada é perceber quando foi e como foi avaliado o terreno da antiga estação ferroviária da Boa Vista. Já aqui foi referido na última intervenção que é necessário fazer uma atualização àquilo que é o uso corrente deste espaço do território da cidade do Porto, mas eu gostaria de saber como foi e quando foi avaliado este mesmo terreno e se isso foi devidamente repercutido naquilo que foi o contrato inicial celebrado em 2002. Depois gostaria também de perceber se de 2002 até o ano 2018, altura em que, e aqui já podemos falar com maior precisão de datas, porque efetivamente os intervenientes já são recentes, perceber se quando há estas alterações ao contrato em 2018, questionar se foi eventualmente realizada ou não uma avaliação a esta data, porque parece-me que seria totalmente relevante. Não adianta dizer aqui nesta audição, nós vamos fazer uma reavaliação em função do que hoje está construído, em função do novo PIP, mas eu gostaria de perguntar se em 2018, eu agradeço esse esclarecimento e essa tranquilidade de que vai ser feita, mas gostava de saber se em 2018 foi feita. E se não foi feita, também gostaria de saber porquê. Em quarto lugar, nós sabemos que foi aprovado um PIP que prevê uma área de construção de 69 mil metros quadrados, não é todo, obviamente, o terreno que estamos aqui a discutir, mas há um conjunto de terrenos contíguos que foram sendo adquiridos pelo El Corte Inglês, mas essa realidade não pode ser dissociada daquilo que é hoje a valorização deste terreno. Estamos a falar de um PIP
que tem uma área de 69 mil metros quadrados, 14 mil metros quadrados de habitação, 54 mil metros quadrados para comércio e serviços. Eu gostaria de questionar, e terminaria até com essa pergunta, se a IP considera que, com base nestes valores de PIB que agora que são conhecidos, se consideram que o contrato que está celebrado e os valores com os quais estão contratualizados se continuam a achar que os valores envolvidos neste negócio são justos e legítimos para o interesse público e para o Estado português. E parece-me que estas questões eram muito importantes que fossem respondidas para que nós, de forma mais tranquila, pudéssemos também responder a questões que nos são colocadas sobre este tema. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro, até 7 minutos. Muito obrigado. Procurarei responder muito sinteticamente. Quando é que a IP decidiu alienar este terreno? Foi na altura em que fez o seu contrato inicial, 28 de julho de 2000, é a data em que tem o contrato de promessa de direito de superfície, de constituição de direito de superfície efetuado. Como é que foi avaliado o terreno nessa altura? Foi feita a avaliação com base no PIB, que à data, em 2000, a Câmara Municipal do Porto nos autorizou para aquele terreno, e isto foi, digamos, o que sustentou naquilo que é possível recuar a esse passado, sustentou o valor de avaliação em cerca de 20 milhões de euros. E recordo que estávamos a falar de cerca de 37 mil metros quadrados de construção. Hoje, como o Sr. Deputado acabou de referir e muito bem, existe um novo PIB com valores substancialmente diferentes e também já aqui foi referido que, com base nos novos valores e com base neste PIB, a IP já procedeu ao pedido de reavaliação do imóvel, daquilo que é a constituição deste direito de superfície. Qual é que é efetivamente o valor? Exatamente porque nós pretendemos, como sempre fazemos, manter aquilo que é o valor justo e legítimo para que o interesse público seja naturalmente salvaguardado e o Estado seja protegido na gestão deste património. É essa a nossa responsabilidade e não deixaremos nunca de o fazer. Se não foi feita a avaliação antes, em 2018, é efetivamente porque não tínhamos nenhum novo PIB e sabíamos que o Corte Inglês ia apresentar um novo pedido de informação prévia à Câmara Municipal do Porto, que veio a ser aprovado com novos valores substancialmente diferentes, e aquilo que para nós é condição de honra é que, a ser assim então, o contrato tem que ter um novo valor e tem que ser naturalmente reavaliado esse mesmo terreno. Não sei se algum dos meus colegas quer continuar. Eu se calhar só acrescentava uma questão para perceber que o negócio vai ter sempre uma segurança relativamente aos valores. Portanto, nós vamos reavaliar o ativo à luz dos novos parâmetros do PIB e vai ser feita uma proposta de desafetação deste imóvel às tutelas financeiras e setoriais. E, portanto, a Direção-Geral do Tesouro vai ela própria reavaliar também o ativo e só, no fundo, se o valor proposto para a alienação for aquele que a Direção-Geral do Tesouro e Finanças apreciar como válida, é que o negócio efetivamente se faz. Ou seja, haverá a caducidade do contrato se porventura não chegarmos a acordo entre aquilo que é o valor atual deste terreno e aquilo que o promotor pretende pagar, que é indiferente, eu quase diria que é indiferente do que nesta altura está no contrato. Aquilo que valerá na altura é o valor da avaliação nosso e da Direção-Geral do Tesouro face às novas circunstâncias do valor atual da área, daquele tipo de área no Porto e daquilo que foi autorizado pela Câmara Municipal do Porto neste PIB. Portanto, será à luz destes novos dados que se vai definir o valor e a venda, a alienação do direito de superfície só acontecerá se houver de facto um acordo entre aquilo que a IP propuser, a DGTF vier a aceitar, e aquilo que o promotor se dispõe a pagar. Só nessa altura se faz a desafetação, só nessa altura o ativo, o imóvel passa para a propriedade efetiva da IP, nesta altura de domínio público, e só nessa altura se alienará. Só se estiverem reunidas estas circunstâncias. Obrigado, é tudo. Muito obrigado. É a vez do Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Ana Mesquita. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores representantes da IP, senhoras e senhores deputados. O PCP defendeu e continua a defender com toda a clareza que devia ser recusada a instalação de uma grande superfície no terreno da antiga estação ferroviária da Boa Vista e defende que o espaço deve ser destinado a fins públicos. Esta é, se calhar, uma decisão que ultrapassa meramente aquilo que a IP aqui vem dizer, mas é preciso afirmá-lo com clareza, porque consideramos que pela sua localização, onde estarão previstas mais 2 linhas de metro, os terrenos têm uma importância estratégica para a melhoria da mobilidade da cidade do Porto e devem permitir uma maior articulação intermodal neste espaço, proporcionando o usufruto por parte da população e preservando, e esta é uma parte também muito importante para nós, o património arquitetónico ferroviário existente. Esta não é, senhoras e senhores deputados e senhores representantes da IP, não é uma decisão de baixo impacto na cidade do Porto, pelo contrário. E por isso, o que nós consideramos é que toda a situação tem de ser clarificada e tem de ser tida em conta a opinião da população nos destinos a dar aos terrenos em causa. E a verdade é que não têm sido, nenhuma nem outra situação não têm sido acauteladas e isso não tem acontecido. E, portanto, a primeira pergunta que o PCP quer fazer é precisamente por que motivos houve uma tão grande falta de clareza e de informação em relação a este processo e porque é que a IP não teve também, do ponto de vista até informativo, pedagógico, inclusivo, a iniciativa de dar a conhecer todos os contornos relativamente a esta situação. E porque é que nunca foram respondidos os pedidos do PCP e até de outros partidos também, em relação ao acesso aos conteúdos dos contratos e de mais informação? É que a IP disse há pouco que não tinha recebido a informação da Câmara relativamente à recomendação que foi feita. Não recebeu também do Ministério as perguntas que os grupos parlamentares enviaram ao Governo solicitando a informação? Não respondeu porquê? Porque não tomou essa iniciativa de clarificar se sabia que estas decisões estavam a ser questionadas. E isto é de facto um elemento importante. Nós gostaríamos também de perguntar quem é que foram exatamente os decisores que, por parte da REFER e da IP, tomaram esta decisão que não é de pequena monta, de celebrar quer o contrato inicial, mas também os seguintes. Quem foram essas pessoas? E quem é que elas ouviram e com quem é que elas falaram? Como é que foi tomada esta decisão? Porque não houve diligências para conhecer a opinião das populações nestes contextos de celebração de contratos, face a uma área tão sensível, a uma decisão com consequências tão drásticas em termos de uso do solo, num local em que as disponibilidades de solo da cidade do Porto são muito reduzidas. Porquê que não aconteceu isto? Porquê que não houve esta consulta à população? E porquê que a IP não tomou essa diligência? Outra questão que nós gostaríamos de colocar. A IP falou hoje aqui da ideia de que este rocambolesco processo tem, de alguma maneira, salvaguardado o interesse público. O PCP discorda desta análise. Aliás, temos que perguntar como é que pode ser considerado que o interesse público está salvaguardado quando se aliena por sei lá quantos anos, um disparate deles, um terreno adjacente a uma linha de metro existente que vai receber a estação da nova linha Rosa e no futuro a da linha de Gaia de Vezas, num local da cidade onde importava resolver as questões de mobilidade, a intermodalidade com os transportes rodoviários, a necessidade de existência de estacionamento adequado. E aquilo que se faz é alienar para um projeto que vai trazer ainda mais confusão para aquele ponto da cidade. Uma utilização ainda mais intensiva, mais congestionamento. Como é que se explica que o interesse público está aqui minimamente salvaguardado? E, de facto, como é que pode ser considerado que há salvaguarda do interesse público pela reavaliação que foi aqui anunciada, quando aquilo que se considera, a nível do poder local, na tal moção aprovada por unanimidade na Câmara Municipal do Porto em 2019, que partiu da iniciativa da CDU e que recomenda, não é isso, não é a reavaliação nem nada disso, é precisamente a rescisão do contrato, a manutenção deste importante espaço estratégico na esfera pública. E depois há outra questão que decorre desta audição que nós não podemos deixar de perguntar. Então, a IP diz aqui que desconhece o conteúdo da recomendação, mas que soube dela pelos jornais. Mas então não quis saber, sabendo esta notícia nos jornais, sabendo que foi uma decisão oficial, não quis saber do que é que se tratava essa decisão, que a afetava diretamente. Como é que se explica isto?
Nós, de facto, temos alguma dificuldade em compreender, sabendo-se que esta decisão tinha exatamente a ver com um processo que está nas mãos da IP, como é que também não toma as diligências, fica à espera que lhe digam, mas não toma a iniciativa de perceber o que é que se trata. Parece-nos que não é a correção e a reavaliação do direito de superfície que garante essa tal salvaguarda do interesse público. Não, de facto, não é isso. Nós consideramos que a preservação da estação pode e deve ser considerada neste contexto. A criação de espaços verdes, conforme a vontade da população, deve ser assegurada. E, aliás, isto tem sido aqui discutido através do movimento que tem levantado esta questão na cidade do Porto e que tem dinamizado uma petição que ainda recentemente veio aqui para a audição dos peticionários e está em tramitação aqui na Assembleia da República. Portanto, de acordo com a recomendação da Câmara Municipal do Porto, de acordo com as pretensões de milhares de subscritores desta petição, é preciso perguntar à IP que possibilidades concretas de rescisão do contrato existem e o que é que implicaria esta decisão. E finalizo dizendo que o PCP considera que ocupar este solo com qualquer programa que não salvaguarde a articulação das funções que teve e que terá também no âmbito da mobilidade vai ser um erro, demasiado caro. Ultrapassará, com certeza, valores que possam aqui vir a ser anunciados em relação a outras coisas. É um erro estratégico para a cidade. No futuro vai ter custos públicos muito superiores à rescisão desta decisão que foi tomada pela IP e pela Refer, deste terreno público. E o que nos parece é que o Porto não ganha nada se o uso que foi anunciado, de grande superfície comercial, hotel e outras coisas mais, o Porto não vai ganhar nada com isto porque vai ganhar, ou melhor, vai ganhar mais problemas de congestionamento que já são sentidos e que ainda não tiveram resolução e que têm de ter. Daí não nos parecer que nesta audição, era absolutamente importante clarificar tudo o que está em cima da mesa, porque o processo informativo relativo a esta situação não foi nada claro desde o início e continuamos a dizer, é preciso que as informações cheguem, nomeadamente aos grupos parlamentares que as têm pedido, como é o caso do PCP, que desde 2019 vem questionando, vem pedindo dados, vem pedindo informações e não as tem obtido. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Engenheiro António Laranjo, até 7 minutos, faz favor. Muito obrigado. Agradeço naturalmente as perguntas da Sra. Deputada Ana Mesquita e procurarei dar resposta. Desde logo, por que motivo houve tão grande falta de clareza sobre este assunto, Sra. Deputada, sou obrigado a discordar dessa afirmação. Nós procuramos sempre esclarecer quem nos colocava as questões e respondemos a todas as questões que nos foram colocadas pelo nosso Ministério, pela nossa Secretaria de Estado. Portanto, não temos nenhuma questão pendente de resposta à nossa Secretaria de Estado e sobre esta matéria, como sobre todas as restantes, somos naturalmente obrigados a dar essa resposta que sempre demos. Depois, e com isso também, o próprio acesso ao conteúdo dos contratos. O acesso ao conteúdo dos contratos inicialmente teve que merecer a aprovação naturalmente da outra parte e obtida que foi a aprovação do Corte Inglês para a cedência dos contratos. Os contratos foram fornecidos à nossa tutela e a partir daí obviamente não temos mais nada a comentar sobre essa matéria. O contrato inicial, a Sra. Deputada coloca as questões como se o contrato tivesse sido feito agora. Não, o contrato foi feito há 20 anos atrás e aquilo que já dissemos e continuarei a dizer é que a IP responde pelos contratos assumidos no passado, como responderá naturalmente no presente e no futuro em todos aqueles que efetua, nos contratos que efetua. Portanto, aquilo que fez foi aditamentos e esses aditamentos foi para ajustar aquilo que ao longo do tempo foi sendo desadequado, nomeadamente as questões de pagamento e de celebração da escritura. Depois, coloca também questões que também não é a IP que naturalmente compete responder. As questões sobre aquilo que é um erro estratégico para a cidade, não é seguramente a IP que podem ser imputadas quaisquer responsabilidades
sobre erros estratégicos para qualquer cidade nessa matéria. A IP, neste capítulo, aquilo que fez em 2000 foi um contrato de promessa de constituição de direito de superfície. Não é um contrato de alienação, pode vir a ser convertido em tal no futuro, mas é um contrato de promessa de constituição de direito de superfície. Compete naturalmente às autarquias, neste caso àquelas que estão envolvidas, é o caso da Câmara Municipal do Porto, definir e fê-lo com a aprovação de um PIB, muito recentemente, apresentado um pedido de informação prévia, apresentado pelo Corte Inglês. Portanto, não é seguramente à AIP que compete responder a essas matérias. A recomendação que a senhora deputada fez não é efetivamente o conhecimento da IP. A recomendação não foi uma recomendação à IP, foi uma recomendação ao Governo e, portanto, o Governo não nos deu qualquer conhecimento dessa recomendação, nem nós tivemos acesso a essa recomendação. De qualquer forma, como disse bem, não é uma decisão, é uma recomendação e seria naturalmente entendida como uma recomendação em cima de um contrato que está celebrado desde o ano 2000, ou seja, há mais de 20 anos a esta parte. E eram as questões que eu tinha tomado. Uma última questão também. Esta cedência de direito de superfície de um terreno adjacente à linha do metro é exatamente por causa disso que houve uma articulação com a Metro do Porto para integrar as duas novas estações das duas novas linhas que estão previstas no Metro do Porto, em perfeita articulação com a avenida com a estação da Avenida de França, já existente à superfície, e, portanto, toda essa matéria está devidamente acautelada e, portanto, o metro não cai no deserto, o metro cai numa cidade que tem vida, numa zona urbana que tem vida, quer lá tenha um centro de comercial, ou escritórios, ou habitação, ou o que quer que seja. É isso que está articulado, é isso que está feito com a Metro do Porto. Quero só dar aqui só uma nota de... a senhora deputada falou da questão do interesse público. Acho que há aqui duas vertentes, duas análises relativamente ao interesse público. Uma, penso que ficou clara, que é a questão do valor financeiro. Ou seja, a IP tudo fez e tudo será feito e acho que está bem garantido que o valor deste ativo, deste imóvel, será efetivamente, entrará nos cofres do Estado, portanto o Estado será ressarcido do valor deste imóvel e penso que daí não haverá qualquer dúvida que entre a Infraestruturas de Portugal e a DGTF o valor do ativo, caso ele seja efetivamente concretizado deste contrato, será recebido. A outra questão é uma questão de utilização. E aí podemos ter todos opiniões diferentes relativamente a isso. Nós podemos ter uma que não é minimamente valorada, ou não deve ser valorada para a cidade do Porto, devem ser os representantes, e os representantes, no fundo, do município, que devem ter a opinião definitiva. Em qualquer dos casos, o que a IP sempre fez foi basear-se naquilo que a Câmara disse que poderia ser construído naquele espaço. A Infraestruturas de Portugal não iniciou este processo em 2000 sem antes ter perguntado ao município, à autarquia do Porto, há 20 anos atrás, eu tenho aqui um terreno, ele era antigamente utilizado para uma área, para o setor ferroviário, já não é necessário, não tem utilização, nem virá a ter, digam-nos lá para que é que este terreno pode ser utilizado. Pode ser usado para este fim e a Câmara disse-nos que sim, disse-nos que nós efetivamente poderíamos construir naquele espaço 37 mil metros quadrados de serviços. Foi com base nessa autorização da Câmara que nós, cumprindo o nosso dever, que é valorizar o património que temos a favor do desenvolvimento do sistema ferroviário, é isso que sempre fazemos, colocámos no mercado aquele imóvel e ele foi alienámos o direito de superfície por 150 anos, por 100 mais 50, pelo valor dos 20 milhões de euros. Nesta fase voltámos a perguntar, ou neste caso foi o promotor voltou a perguntar ao município, porque o anterior PIB estava caducado, de acordo com o PDM, o que é que pode ser construído aqui? E o município tornou a responder. E essa resposta cria direitos ao promotor. O promotor, nesta altura, tem o direito de construir naquele espaço umas dezenas de milhares de metros quadrados. E, portanto, respondendo àquilo que foi a pergunta da senhora deputada, quer dizer, qualquer alteração a este direito que hoje em dia está constituído, obviamente que obrigará uma indenização muito significativa do lado do Estado. E, portanto, é isto que nos merece dizer. Portanto, o fim para este bem, o fim pode ser dado a este imóvel, tem que no fim de ser dirigido às autoridades, e as autoridades é que vão definir exatamente o que é que se pode ou não fazer neste imóvel. E é com base nisso que a IP sempre procedeu no passado. Uma última nota, os contratos e seus aditamentos foram sempre celebrados pelos presidentes
e administradores da empresa ao longo dos tempos, desde o tempo da Refer e desde até agora à própria Infraestruturas Portugal. E é tudo. Muito obrigado. Em vez do Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputada Cecília Meireles, julgo que me está a ouvir. Estou sim. Muito bem. Sr. Deputado, estamos a ouvi-la e a vê-la. Faz favor, 7 minutos. Sr. Presidente, queria em primeiro lugar cumprimentar também o Sr. Presidente e a Administração das Infraestruturas de Portugal. Este assunto é tudo menos recente, porque realmente nós estamos a falar de um terreno que sim, que é um terreno central, mas que está nesta situação indefinida já há quase 20 anos, ou mais, aliás, do que 20 anos. E eu gostava de fazer este ponto prévio porque eu acho que o que deve ser combatido é precisamente o abandono ou a não utilização de terrenos públicos ou de institutos públicos ou de empresas públicas durante décadas. Eu acho que nós podemos ter visões muito diferentes sobre qual deve ser a ocupação daquele terreno que sim é central na cidade do Porto, mas acho que todos poderemos concordar que o que não faz sentido é os terrenos ficarem mais ou menos sem destino durante décadas ou sem utilização durante décadas. E foi isso que aqui aconteceu. E, portanto, isto não dispensa o que está a passar-se atualmente de escrutínio, mas convenhamos que também é importante nós percebermos que não podemos ter decisões tão longas que durante décadas estes terrenos estejam pura e simplesmente sem utilização e sem destino definido. E sobre isto não vou reabrir o que foi a discussão da instalação do Corte Inglês na cidade do Porto, ou da não instalação do Corte Inglês na cidade do Porto, e das questões que se punham em 2000, porque parece-me inegável que em 2000 a reabilitação da Baixa do Porto e da Baixa do Porto como uma centralidade, essa realidade não tem nada a ver com a realidade que temos hoje. Havia um problema seríssimo de reabilitação da Baixa neste ano de 2000 e nas décadas antes disso, e hoje em dia continua a haver problemas, quer de habitação, quer de mobilidade, quer de reabilitação, mas não têm rigorosamente nada a ver com uma Baixa abandonada, que era a realidade nestes anos, e uma Boa Vista que se estava a tornar na absoluta centralidade, quer do comércio, quer da parte mais empresarial e de escritórios da cidade. Hoje em dia as coisas são diferentes. Bom, isto dito, e feito este introito, há algumas coisas que já esclareceram, há outras que eu gostava de perceber melhor. Primeiro, em relação ao património ferroviário que existia naquela estação. Eu gostava de saber qual é o ponto de situação em relação a esse património, se ele foi transferido para o Museu dos Transportes e o que é que o Estado tem feito para preservar esse património ferroviário. Em segundo lugar, em relação à classificação ou à não classificação do edifício, eu gostava de saber se me podem dizer se a Direção-Geral do Património Cultural alguma vez se pronunciou e alguma vez foi contra a classificação do edifício. Em terceiro lugar, em relação ao aspecto financeiro, já esclareceram muita coisa sobre isto. Eu gostava só de confirmar que estou a compreendê-los bem. Aquilo que nos disseram é que o contrato inicial previa a constituição de um direito de superfície, por 150 anos, tanto quanto percebi, por cerca de 20,82 milhões de euros. E que hoje em dia o Corte Inglês já pagou a título de sinal 19,97 milhões de euros de sinal. E que está a ser feita uma avaliação do terreno, que vai ser submetida à tutela ou que vai ser feita pela tutela em relação ao novo valor. Eu pergunto se percebi bem, ou seja, se nós ainda não é possível saber hoje por que valor vai ser constituído este direito de superfície ou se houve aqui algum erro de percepção da minha parte, porque eu acho que isto tem uma importância crucial. Aliás, do ponto de vista da Assembleia, que escrutina também a avaliação financeira do património do Estado, isto é de importância fundamental. Depois, disse-nos também que as decisões aqui, quer do contrato inicial, quer portanto, quando percebi, foram feitos em 2002, 2003, 2010 e 2018, foram sempre tomadas pelos presidentes e pelas administrações da Infraestruturas de Portugal. O que eu pergunto é, já foi feita várias vezes a pergunta, mas eu ainda não ouvi a resposta, é se foram sendo submetidas à tutela, da mesma maneira que o apuramento do valor nos informaram que será submetida à tutela e a que tutela, se a tutela da Infraestruturas de Portugal no ponto de vista do Ministério Setorial ou se também à tutela das Finanças.
Depois, gostava também de saber, e por último, porque acho que é também bastante relevante, nestes ajustamentos, alterações, o que o contrato inicial prevê é a constituição de um direito, é um contrato de promessa, tanto quanto entendi, de constituição de um direito de superfície por 150 anos. O que eu pergunto é se no contrato inicial havia um prazo para a outorga da escritura pública e se este prazo foi ou não prorrogado ao longo destes 20 anos, ou se o contrato era omisso e dava o direito à celebração de um contrato por parte da entidade privada, mas não previa um prazo para que ela o fizesse, porque eu também estou interessada em escrutinar porque é que durante 18 anos este terreno ficou sem destino. Por último, tenho também algumas questões em relação ao destino final a ser dado ao terreno, porque ele está devoluto há muitos anos. Eu sei que há uma petição com muitos peticionários pedindo a construção de um jardim. Eu também sei que nós estamos a falar de um terreno que é praticamente ao lado da Rotunda da Boa Vista, que é em si mesma já um jardim, não é um parque, mas é um jardim, e portanto eu acho que haverá muitos portuenses, incluindo eu própria, que entenderão que não é um jardim o equipamento mais necessário aí, mas como também já disseram, eu creio que isto deve ser discutido na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal, que serão os órgãos, ou até junto dos municípios do Porto, mas não na Assembleia da República, que não tem tutela sobre as câmaras municipais nem poderes de fiscalização. Nós estamos aqui para fiscalizar um organismo que é do Estado Central e, portanto, sob esse ponto de vista, não lhe colocarei perguntas. Gostava era destes esclarecimentos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Engenheiro António Laranjo, até 7 minutos para responder, se faz favor. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas suas palavras, pelas suas perguntas. Temos, efetivamente, está com muito feedback, não sei se... Peço desculpa, era do meu microfone. Sr. Engenheiro, eu vou desligar, já poderá falar com boas condições. Muito obrigado, muito obrigado. Efetivamente, também a nós nos aflige naturalmente ver um terreno por mais de 2 décadas sem qualquer utilização e quando sobre ele existe um contrato que está celebrado e que permitiria dar-lhe outro tipo de destino, um destino mais favorável para a cidade. É por isso, naturalmente, também que estamos preocupados e queremos, naturalmente, fechar este assunto com a brevidade que nos é conferida pelas próprias responsabilidades que temos. No que diz respeito ao próprio património ferroviário que existe naquela zona, infelizmente já não existe praticamente património ferroviário. Os cais cobertos foram levantados, as garras foram levantadas, as plataformas foram levantadas, a linha foi levantada, portanto não está lá nada a não ser uma parte de edifício e essa também, como já ouvimos, não teve características de poder ter sido classificada como qualquer interesse municipal que sobre ela pudesse existir. Relativamente ao direito de superfície, é efetivamente, como a senhora deputada referiu, o contrato inicial, digamos, determinou um valor com base nesse mesmo direito de superfície à data com um pedido de informação prévia em 2000 em cerca de 20 milhões de euros, números redondos, e esse foi o valor, ou 21 milhões de euros, esse foi o valor que foi atribuído ao direito de superfície com base no PIB que à data foi aprovado pela Câmara. Atualmente, e desse valor, considerando aquilo que é parte do sinal e também os juros que logo na altura do contrato foram determinados que iriam ser cobrados pelas diversas prestações que iriam sendo feitas de pagamento, esse montante ascende hoje a cerca de 19,8 milhões de euros. Esse é o montante já recebido por conta deste direito de superfície que foi prometido constituir em 2000. O que nós temos neste momento é um novo PIB, ou seja, aquilo que pode conformar um novo contrato, uma reavaliação desta matéria neste contrato, é um novo PIB e com esse novo PIB um novo valor e que naturalmente terá que ser refletido porque não é só a nossa vontade, é também a vontade que pode permitir fazer este negócio
que é a Direção-Geral de Tesouro e Finanças, que vai ela própria fazer a sua avaliação sobre este terreno, à luz daquilo que ele hoje vale e que, naturalmente, vai aceitar que este direito de superfície seja constituído ou rejeitar que o mesmo seja constituído. Portanto, esta é a situação relativamente à matéria de valores que está em causa. Sempre acreditamos que todas as quer contrato, quer aditamentos foram sendo do conhecimento das tutelas, mas só posso acreditar que assim foi, não estava cá para o poder dizer, mas também devo dizer que a tutela financeira só se pronuncia sobre este contrato na altura da constituição do direito de superfície, coisa que neste momento é um contrato de promessa e, portanto, não mais do que um contrato de promessa. Esse contrato de promessa tem obrigações para ambas as partes, como sabemos, é de direito legal, digamos, do conhecimento geral, aquilo que é, digamos, a rescisão de um contrato por imputação a uma das partes, o que significa em termos de sinal, portanto sabemos bem o que essas matérias representam. Se havia prazo para a outorga da escritura, sim, havia prazo esse que foi sendo prorrogado, razão pela qual foram sendo feitos aditamentos, nomeadamente os 4 aditamentos que o contrato tem neste momento. Eu não sei se respondi a todos, se alguém quer complementar alguma das questões. Não, só havia uma pergunta direta relativamente a quem é que ia ser submetido o pedido de desafetação. Vai ser submetido às 2 tutelas, portanto, só com a aprovação das 2 tutelas é que o negócio tem efetivamente o seu fim. Penso que respondemos às questões que tinham sido colocadas. Muito obrigado. É a vez do Grupo Parlamentar do PAN, Sra. Deputada Bebiana Cunha, que também está por videoconferência, julgo que me está a ouvir. Estou sim, Sr. Presidente. Muito bem, Sra. Deputada, então, a palavra é sua, em 7 minutos, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento desde já, cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Ora bem, eu vou-lhe explicar. E os representantes mas foi uma proposta da do IP. PSD para alterar a ordem. Eu peço desculpa, mas está o micro ligado de fundo. Obrigada. Portanto, cumprimentar os senhores representantes da IP, já aqui foi muito perguntado, algumas coisas foram respondidas, já foi aqui dito pelos senhores que desde o ano 2000 que a passagem do direito de superfície para esta cadeia internacional está prometida através de um contrato de promessa e que tem sido renovado sucessivamente até os dias de hoje. Mas para nós, para o PAN, ainda não ficou claro o seguinte, que é como é que a IP tem avaliado ao longo destes anos a renovação deste contrato promessa, isto é, como é que a IP incluiu na sua decisão inicial e nas suas decisões ao longo deste tempo todo a avaliação e o prejuízo que esta decisão pode de facto trazer para as pessoas do Porto e para o espólio histórico e cultural. E trago isto porque de facto em 2018, em 2019 e em 2020 temos acontecimentos na cidade, quer por via do Executivo Municipal, quer por via também de cidadãos e cidadãs que se organizaram e mostraram isto de forma bem clara. E também refiro o seguinte, é que não se pode negar que estas decisões da REFER e da IP condicionaram a aprovação de um PIP para aquele espaço, porque, efetivamente, se em 2019 foi feita esta recomendação por parte do Executivo Municipal e não teve qualquer resposta por parte da IP, parece-nos por demais evidente que há aqui um condicionamento por decisões também prévias. Gostaria de dizer também que estas decisões da REFER e da IP condicionam, evidentemente, a preservação da estação ferroviária do Porto Boa Vista, apesar do senhor administrador ter referido recentemente que já pouco resta desta estação ferroviária, mas de facto há uma memória histórica e cultural. Esta foi a principal estação da linha do Porto à Póvoa e Famalicão e também mais tarde da ligação ferroviária entre o Porto e Guimarães, e
está de facto em risco o que resta, como o Sr. Engenheiro referiu, em virtude aqui destas decisões que têm sido tomadas pela REFER barra IP. E, portanto, gostaríamos de perguntar de que forma vai a IP interceder pela preservação desta estação ferroviária do Porto Boa Vista ou simplesmente não vai. Precisamente face à iminência do que aqui vem para estes terrenos, vários cidadãs têm-se mobilizado, criaram petições, a Câmara Municipal fez seguir uma recomendação aprovada por unanimidade a 25 de novembro de 2019 para reverter este contrato de promessa de compra e venda deste terreno. Já aqui ficou claro que a IP não recebeu essa recomendação por parte do Governo, mas sabendo a IP da recomendação da Câmara Municipal ocorrida em novembro e tendo sabido dela pelos jornais, tal como referiu o Sr. Engenheiro, gostaríamos de saber se após tomarem conhecimento desta mesma recomendação pelos jornais, contactaram a Câmara Municipal do Porto para perceber melhor qual era a posição do Executivo e de que forma isto poderia afetar também a posição da IP, ou seja, se iriam ter em conta esta recomendação da Câmara, respeitando esta vontade do município, e para nós importa-nos saber se estes contactos foram feitos. Também perguntar o seguinte, se considera que ao longo de 2020 deveria então a IP ter reavaliado o que implicava a anulação deste contrato de promessa e colocado ao Governo proativamente essa possibilidade. Para isso também nos importa perceber como é que a IP avalia as consequências da anulação deste contrato promessa. E, de facto, estamos a falar de um processo longo no tempo. Gostaria de perguntar se a IP mantém a sua visão inalterada para aqueles terrenos desde 2000 até agora. Portanto, aquilo que a IP via e que foi renovando ao longo dos tempos, portanto, mantém-se em 2021 exatamente com a mesma visão para aqueles terrenos. E, por fim, uma questão final que se prende precisamente com o que aconteceu ao contrato em 2018, com a retirada da cláusula que condicionava a concretização deste negócio à emissão da licença camarária para o projeto urbanístico e que possibilitava aqui a reversão. Nós gostaríamos de saber, isto estaria na linha B2 do número 2 da cláusula 6ª, salvo erro, nós gostaríamos de saber se esta foi uma decisão administrativa, se foi uma decisão política, ou seja, em que momento é que o Sr. Ministro das Infraestruturas acompanhou ou deu alguma indicação relativamente à renovação ou à adenda ocorrida em 2018. De resto, em relação aos documentos que também solicitamos ao Governo e que não os recebemos, gostaria de facto que a IP pudesse disponibilizá-los a esta Comissão Parlamentar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Engenheiro António Laranjo, faz favor, 7 minutos. Eu não sei se me estão a ver, nós perdemos a ligação Não. convosco. Não estamos a ver, estamos a ouvi-lo bem, mas não estamos a ver. No âmbito desta intervenção da Sra. Deputada Diana Cunha, perdemos a vossa ligação. Sr. Engenheiro, vamos fazer um compasso de espera para que proceda da mesma forma como há pouco, que resolveu o problema. Desligar, voltar a entrar pelo link, só favor.
Sr. Engenheiro António Laranjo, não sei se já me está a ouvir. Sim, já estou a ouvir, já estou a ver. Muito bem. Pedia-lhe que ligasse a câmara para verificarmos. Muito bem. Já estamos a ver e a ouvir bem. Portanto, 7 minutos então para responder. Muito obrigado. Agradecer naturalmente as perguntas e referir algumas das questões que foram colocadas, procurando dar-lhes resposta. Desde logo, esta questão novamente presente da preservação do património ferroviário. Bem, eu acho que a IP tem tido uma conduta que é absolutamente irrepreensível sobre essa matéria e no que diz respeito ao Porto, são bem evidentes duas estações de Porto, São Bento e Porto de Campanhã, que ilustram bem aquilo que é o nosso investimento, a nossa preservação daquilo que lá temos. São estações, particularmente, como sabemos, São Bento, com as características que tem e com a classificação que tem. No que diz respeito às restantes estações, é evidente que atuamos sobre elas dentro daquilo que são as estações ativas, e temos mais de 500 estações ativas, e portanto são essas que canalizam o nosso interesse e os recursos públicos que nós utilizamos para poder requalificar, beneficiar e manter essas mesmas estações. Infelizmente não temos os recursos públicos que certamente todos gostaríamos que tivéssemos para poder intervir em todas as restantes estações, e devo dizer que são bastantes mais aquelas que, não estando ativas, não têm intervenção nossa. Como é que a IP, o que é que via em 2000, no caso a Refer via em 2000 e vê agora, a IP não tem que ter uma visão sobre a cidade ou sobre o destino daqueles terrenos, digamos assim. A IP em 2000 entendeu que tinha condições para fazer a constituição, um contrato de promessa de constituição de um direito de superfície, honra esse contrato e mantém essa mesma disposição agora e, obviamente, atualiza essa disposição com aquilo que é a própria evolução do terreno, mas compete naturalmente aos órgãos autárquicos manifestarem-se sobre aquilo que são, de acordo com os seus instrumentos urbanísticos, aquilo que lá deve ser colocado e, portanto, a IPI não tem nenhuma intervenção relevante. A reversão, volto a dizer, como sabemos, a reversão ou a anulação de um contrato destes tem responsabilidades para quem a faça, a IP não está disponível para a fazer, portanto não faz parte da sua conduta enquanto entidade fazer contratos e desfazê-los, portanto a IP honra os contratos que estão feitos. No que diz respeito à cedência dos contratos e seus aditamentos, naturalmente que a IP, a pedido da Comissão, naturalmente que os disponibilizará de imediato, como o fez à sua própria tutela, e, portanto, estará disponível para disponibilizar esses instrumentos. E basicamente eu penso ter respondido às questões fundamentais. Há uma outra questão que eu acho que a senhora deputada não terá tido a oportunidade de ouvir, ou certamente o meu colega pela segunda vez não conseguiu expressar da melhor forma, a questão da cláusula que reverte, não reverte. Eu acho que esse assunto ficou esclarecido, mas naturalmente estamos disponíveis para voltar a explicar essa cláusula e a retirada dessa linha B2 e, portanto, aquilo que ela significa, que não tem a ver com caducidades ou tinha a ver com pagamentos e não com as questões de caducidade do contrato. E penso que, não sei se os meus colegas têm alguma questão, não tendo, não tinha mais respostas a dar às questões da senhora deputada. Muito obrigado. Sr. Engenheiro, terminamos assim a primeira ronda. Eu para a segunda ronda só tenho uma inscrição, agora duas, chegou agora a segunda, não sei se há mais alguma. Perguntava se por via da plataforma temos mais alguma inscrição. Não temos. Portanto, só tenho as inscrições do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e do PCP. Senhora deputada Maria Manuel Rola, faz favor, conforme anunciado logo no início, a segunda ronda são 3 minutos e... peço desculpa, há mais uma inscrição, então sendo assim, já não poderá ser por esta ordem, respeitando o regimento. Tenho a inscrição também do Sr. Deputado Alberto Machado, do PSD. Eu peço desculpa, mas como estamos em modo de plataforma digital, nem sempre a informação chega com a rapidez à mesa. Portanto, assim sendo,
Vai iniciar o Sr. Deputado Alberto Machado, Grupo Parlamentar do PSD, seguir-se-á a Sra. Deputada Maria Manuel Rola e depois a Sra. Deputada Ana Mesquita. Lembro que o tempo para a segunda ronda são 3 minutos por cada grupo parlamentar, cabendo neste caso 9 minutos, uma vez que há 3 inscrições, à IP, ao Sr. Engenheiro António Laranjo e a quem o acompanha, 9 minutos para resposta conjunta no final de todas as intervenções dos Srs. Deputados. Portanto, Sr. Deputado Alberto Machado, faz favor, penso que me está a ouvir, até 3 minutos. Eu estou a ouvi-lo perfeitamente, estou aqui com algumas dificuldades na ligação, que ela entretanto caiu, já está reposta, espero que me estejam a ouvir. Sr. Deputado, estamos a ouvi-lo, só um bocadinho. Estamos a ouvi-lo, não o estamos a ver, o que é importante pela transmissão do canal Parlamento. Portanto, se conseguir ligar a câmara... Exatamente, acho que são essas as dificuldades que eu estou neste momento. Deixe-me ver aqui. E agora já me conseguem ver? Agora sim, entrou a imagem, portanto, faz favor, 3 minutos. Pronto, eu gostaria então de, nesta segunda intervenção, realçar o facto de que, com o promotor, enquanto um dos tripés deste triângulo que estamos aqui hoje a analisar, a IP e a Câmara Municipal, sendo que a IP e a Câmara Municipal são ambas Estado, julgamos que deveria ter havido uma melhor articulação, naturalmente, ressalvando as competências diferenciadas de cada uma das entidades, mas entendemos que no intuito de servir melhor o interesse público podia ter havido um maior diálogo e parece que não houve esse diálogo entre a Câmara Municipal e a IP. Depois, constatar um facto. Ao que parece, a Câmara Municipal, nomeadamente o Sr. Presidente, não terá enviado a recomendação aprovada à IP. E julgo que esse é um facto que deve ficar registado daquilo que fomos ouvindo aqui também. E, por outro lado, havendo esta alteração em 2018, que, segundo nos foi transmitido, foi a pedido do El Corte Inglês, fica um bocadinho estranho perceber como é que alguém que está a comprar um terreno prescinde do direito de o comprar depois de perceber, naturalmente, o que é que nele vai poder construir. E, portanto, fiquei com esta dúvida muito, muito subjacente, porque se a alteração foi em 2018 e o PIB que a Câmara concedeu foi agora, em final do ano passado, o El Corte Inglês prescindir do direito de poder ter acesso a este PIB, a uma licença favorável de construção, antes da compra, parece-me efetivamente um bocadinho estranho e fora daquilo que é o procedimento normal de outros promotores, mas naturalmente o El Corte Inglês saberá da sua vida. Uma quarta questão tem a ver com a possibilidade eventual de, nesta subsequente alteração contratual que irá existir, uma vez que nos referiram que irá haver uma nova avaliação em função deste PIB e que será definido a posteriori o valor que o El Corte Inglês irá pagar à IP, se ainda será possível acautelar contratualmente a possibilidade de neste terreno ou neste conjunto de terrenos poder haver espaços de fruição pública, nomeadamente jardins, que é uma das expectativas da população para aquele espaço, como também acautelar no próprio complexo que venha a ser construído uma parte, pelo menos simbólica, do edifício da estação ferroviária, em função daquilo que também venham a ser as negociações, e, portanto, se a IP está ou não disponível para analisar e depois colocar, do ponto de vista contratual, estas duas questões, uma vez que lamentamos que a Câmara Municipal do Porto tenha abdicado da área a que teria direito agora no recente PIB que aprovou. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria Manuel Rola, 3 minutos, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Também quero agradecer a informação que foi trazida aqui esta tarde. No entanto, nós notamos que a IP desconhece muita coisa. A IP desconhece o valor do terreno atual e, passado 20 anos, parece-nos que é uma informação relevante para a existência de uma contratação qualquer que ela seja por parte de uma entidade pública, desconhece a recomendação feita pela
por parte da Câmara Municipal do Porto. Eu pergunto-me se desconhecerá também a petição que foi levada a cabo também por cidadãos da cidade do Porto e que já tem mais de 10 mil assinaturas. Eu pergunto-me, porque existiu também aqui uma confusão entre alienação, cedência de direitos de superfície e a possibilidade de passar a converter o contrato a compra e venda do terreno, se haverá aqui também algum desconhecimento, alguma descoincidência, se haverá desconhecimento relativamente aos 6 mil metros quadrados que estão previstos no regime jurídico de urbanização e edifícios, ou seja, que não é nenhuma cedência à parte pública, é uma obrigação por parte da entidade privada com quem contrataram. Se conhecerá também o parecer da Associação Portuguesa de Património Industrial relativamente ao património industrial que a própria IP deveria estar a gerir, e se saberá também que o contrato caducou em 2007, por força da cláusula 10ª do próprio contrato, que dizia que não se cumprindo os prazos que estavam previstos e aqueles que foram previstos no segundo adicional, os contratos o contrato era automaticamente, caducava automaticamente. E isto é uma informação relevante, porque entre 2007 e 2010 não existiu ali nenhum contrato, nem nenhum compromisso que a IP tivesse que honrar, na altura era a Refer, mas que qualquer uma destas entidades que tivesse que honrar. Ou seja, neste momento não se pode dizer que se esteja a honrar compromissos, porque não se honram compromissos sob um contrato que caducou. E todas as adicionais foram relativos àquele contrato que caducou em 2007. E é importante perceber o que é que aconteceu entre 2007 e 2010 para em 2010 se ter renovado o contrato e se em 2018 esta questão não vos suscitou nenhuma dúvida relativamente ao contrato existente. Para além disso, se sabem qual é que seria o resultado da reversão deste negócio em concreto. Porque estamos a falar de um negócio com 20 anos, estamos a falar de um negócio que não atende às necessidades da cidade do Porto neste momento, não atende às necessidades da ferrovia também neste momento, e mesmo que exista uma articulação com a Metro do Porto, isso não quer dizer que exista uma articulação com a restante cidade, e é importante perceber se a Infraestruturas de Portugal indagou sequer essa hipótese. Muito obrigado, Sr. Em 2018, quando voltaram a iniciar este processo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputada Ana Mesquita, faz favor, até 3 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. A pergunta que o PCP tem para fazer à IP tem a ver apenas e só com isto. Face ao histórico deste processo, nós sabemos bem que não é de agora, não é recente, nem nós fizemos a pergunta tendo em conta que fosse algo que fosse de agora. Se conhecemos bem e muito bem a realidade deste processo, naquilo que foi possível conhecer e na clarificação pouca que nós continuamos a dizer que houve. Mas face ao histórico deste processo, face a possibilidades como a que já foi aqui enunciada, até de caducidade do contrato, face às contestações que são conhecidas a todo este processo, aos procedimentos e à forma como a decisão foi tomada e à falta de envolvimento da população na tomada de decisão, aquilo que nós queremos perguntar não é se a IP honra ou não honra os seus contratos e os seus compromissos, vai fazer ou não vai fazer, não é nada disso. Do ponto de vista político, do ponto de vista prático e concreto, quais são as possibilidades de rescisão do contrato e o que implicaria esta decisão no concreto. Não é dizer que gostaria muito, sabemos que vai ser muito, não é muito, é quanto, como, quando, porquê, quem diz, quem valida. E isso é o que nós queremos saber, porque há uma recomendação nesse sentido, há uma vontade da população e, portanto, nós queremos saber exatamente de que forma é que isso pode ser feito, porque nos parece que a IP tem de acautelar essa possibilidade. Termino fazendo um requerimento oral à mesa e face àquilo que foi pronunciado aqui por parte da IP, de ter disponibilidade de ceder os contratos e a diversa informação relativa a este processo, nós fazemos um requerimento oral à mesa para que possa diligenciar junto da IP o envio de toda a documentação, incluindo os contratos, à Comissão e a sua distribuição a todos os grupos parlamentares com caráter de urgência face à disponibilidade que foi enunciada por parte da Administração. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A mesa irá diligenciar nesse sentido, irá solicitar à AIP o envio da documentação do suporte e que aqui foi também abordada. Sr. Engenheiro António Laranjo, e se assim entender partilhar a intervenção, tem 9 minutos para responder às questões colocadas. Muito bem, muito obrigado. Penso que, ok, já não temos feedback. Se calhar permitia-me fazer esta inversão e começar pelo fim. A IP manifesta a sua disponibilidade, como sempre manifestaria, de responder a qualquer solicitação que lhe seja dirigida e, portanto, muito mais neste caso da Comissão que nos está a promover esta audição. Portanto, estaremos naturalmente, reforço, disponíveis para entregar todos os elementos que sejam requeridos. E, naturalmente, permita-me, Sra. Deputada, que a IP honra efetivamente os seus compromissos e isto é aquilo que para nós mais importa. As questões políticas não nos compete a nós decidir, compete aos senhores deputados decidir, compete ao Governo decidir. Nós estamos aqui para, tecnicamente, resolver as questões que nos são confiadas e é isso que acreditamos estar a fazer. Aquilo que significa, procurando responder à questão concreta, aquilo que significa uma anulação de um contrato destes é aquilo que a Sra. Deputada, todos nós conhecemos do direito comum, que é a retribuição em dobro daquilo que é o sinal das verbas recebidas, pelo menos nisso, salvo se existirem um conjunto de outras matérias que venham a ser reclamadas como direitos vincentes sobre esse mesmo contrato. Portanto, é uma matéria que naturalmente compete também politicamente ao Governo, aos senhores deputados a cautelar, porque obviamente essa não é seguramente uma posição que possa ser imputada à responsabilidade da Infraestruturas de Portugal. Depois, relativamente à Sra. Deputada Maria Manuela Rola, nós conhecemos e não desconhecemos praticamente todas as questões que referiu. Efetivamente desconhecemos a recomendação, reafirmo, mas tudo o resto nós efetivamente conhecemos. E quando falamos de matérias que têm a ver com um contrato que caducou em 2007, como diz a senhora deputada, eu devo dizer que o contrato não caducou. As partes em 2010 entenderam reafirmar a vigência desse contrato com um terceiro adicional e em 2010 foi há 11 anos atrás e, portanto, aquilo que esta administração tem é um contrato válido, que está a honrar e que vai continuar a honrar. Por isso, não há uma quebra de contrato, o contrato existe, é válido e é esse que nós estamos aqui a referir. O valor do terreno atual, a questão não é uma questão de desconhecimento, Sra. Deputada, a questão do valor atual é aquilo que tecnicamente é feito nestas matérias. Nós soubemos em 2020, e portanto há muito pouco tempo atrás, soubemos da existência de um novo pedido de informação prévia que foi aprovado por quem tem competência para o fazer, que foi a Câmara Municipal do Porto. Esse pedido de informação prévia altera substancialmente aquilo que eram as prerrogativas que consubstanciaram o contrato inicial e, portanto, nós pedimos uma reavaliação, digamos, de forma isenta, equilibrada, para que nos digam qual é que é o valor daquele terreno atual face às novas condições. É essa avaliação que nós estamos a tratar de ter e é com base nessa avaliação que nós iremos promover a constituição do direito de superfície junto da Direção-Geral de Tesouro e Finanças, com a avaliação atual do terreno e que naturalmente irá depois merecer uma avaliação por parte da própria Direção-Geral de Tesouro e Finanças e também a decisão sobre o futuro deste contrato. Finalmente, Sr. Deputado Alberto Machado, permita-me referir se em relação, digamos, a recomendação que foi aprovada não foi efetivamente enviada à AIP, em relação à alteração de 2018, o PIB aprovado, esta questão que coloca
com a alteração, digamos, do contrato em 2018, é aquilo que o Corte Inglês celebra connosco nesse aditamento, nesse quarto aditamento, e penso que, algum tempo depois, promove um novo pedido de informação prévia junto da Câmara e digamos, com base nesse pedido de informação prévia que o contrato continua a decorrer nesta altura. Portanto, não tenho nenhuma outra questão. Certamente, se alguma outra questão existir sobre o contrato e sobre o interesse do Corte Inglês, não compete à IP pronunciar-se sobre isso. E se será possível acautelar neste terreno espaços verdes ou qualquer memória futura da estação, essa é uma matéria que competirá também aos instrumentos urbanísticos, imporem ou não imporem, na aprovação do projeto que vier a ser apresentado para aquele local e também do interesse que possa existir por parte do Corte Inglês em preservar, ainda que simbolicamente seja, a memória daquele espaço relativamente à componente ferroviária. Portanto, a IP naturalmente não se sobrepõe àquilo que são as competências da Câmara Municipal do Porto, que tem que intervir nesta matéria. Não temos mais questões a colocar, pensamos ter respondido a todas as questões que nos foram colocadas e, naturalmente, cabe-me agradecer esta possibilidade de sermos ouvidos sobre este assunto. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Eu ainda não dou como terminada a nossa audição, a não ser que não haja mesmo inscrições para a terceira ronda. Neste momento não as tenho, porque há a terceira ronda, conforme anunciei, está prevista no nosso regimento. Não tenho inscrições. Não faz mal, não faz mal, não faz mal. Não faz mal, não faz mal. A minha observação era para as senhoras e para os senhores deputados. Portanto, Sr. Engenheiro, eu penso que não há mesmo terceira ronda, porque não há inscrições. Pergunto se na plataforma digital não há nenhuma inscrição. Não há. Muito bem. Então, assim sendo, terminamos a nossa audição e queria agradecer ao Sr. Engenheiro António Laranjo e à equipa que o acompanhou os contributos e os esclarecimentos que nos trouxeram. Queria também, naturalmente, agradecer às senhoras e aos senhores deputados, também pedindo alguma tolerância para as falhas técnicas que fomos tendo ao longo da nossa audição, mas, enfim, também me ultrapassam e também são as circunstâncias que hoje vivemos. Sr. Engenheiro, muito obrigado pela sua presença digital e bom trabalho e boa sorte também. Muito obrigado. E saúde. Obrigado, Sr. Presidente. Saudamos todos os senhores deputados também. Muito obrigado. Muito obrigado.